presidente, colegas parlamentares. Quero cumprimentar também o senhor Odair Divino Drummond, pai da escrivã de polícia Rafaela Drummond, e aí os representantes do governo, a secretária Luísa, doutora Letícia, chefe da Polícia Civil. Presidente, eu queria fazer algumas considerações. Evidente que elas são parciais até o momento que nós nos encontramos nessa audiência pública, para que depois, ao final, eu não me perca com outras questões que eu sei que nós ainda vamos tratar. Eu só queria dizer que precisamos, novamente, nos estabelecer no foco que foi proposto desse nosso encontro, que é justamente entender as causas e as circunstâncias do que ocorreu com a escrivã Rafaela. De toda forma, o debate sobre o que está acontecendo com a Polícia Civil de Minas Gerais, ele é um debate permanente que nós temos feito aqui. A sensação que nós temos que, dentro da estrutura de segurança, a Polícia Civil é sempre, né, a prima feia, a prima pobre, né? E, mais do que isso, parece que há um projeto em curso de todo desmonte da Polícia Civil de Minas Gerais. A doutora Letícia assumiu recentemente a corporação, mas é evidente que, se o projeto do governo for um projeto de reestruturação da Polícia Civil, nem a sua maior e melhor boa vontade vai ser suficiente para resolver os problemas que existem, e de toda a ordem. Já falamos aqui de questão de remuneração, nós já falamos aqui da questão da própria estrutura física, dos equipamentos, e aí este componente da presença das chantagens, das ameaças, do assédio moral dentro da corporação, que acaba culminando também como um dos fatores de adoecimento. Então, a gente vai continuar a discussão sobre qual o modelo de polícia civil que nós queremos e como isso impacta na garantia de direitos da sociedade, porque todos nós compreendemos que ela é um componente também, não é isso, do sistema judiciário. Os processos iniciam a partir dos inquéritos, a partir das investigações que é promovido pela Polícia Civil. Então, isso prejudica também, né, o debate sobre que nós fazemos sobre o modelo de justiça, que para nós é importante. Eu percebo que aqui na Assembleia, nos últimos anos, pelo menos eu estou agora indo para o terceiro mandato, e desde o primeiro mandato, que toda vez que nós vamos discutir alguma coisa relacionada à segurança, se for algo do qual, vamos dizer assim, são medidas que acabam, de alguma maneira, onerando os trabalhadores, os da Polícia Civil são mais onerados. Vídeo que aconteceu na reforma de Previdência. Quando se trata de algum direito, a Polícia Civil também fica de fora. Exemplo simples, a questão do auxílio de alimentação, que até hoje os policiais civis não recebem, sendo considerados como servidores civis do Estado de Minas Gerais. Então, é um negócio que ele vai se agravando e, no decorrer do tempo, ele vai ficando cada vez pior. Sem falar que o déficit que nós temos na corporação. Então, eu faço essa fala para dizer que isso está no nosso radar, está no nosso horizonte, mas quero aqui retomar a proposta da nossa discussão de hoje. Aproveito até para já deixar aqui um questionamento para a secretária de Planejamento, porque, há um ano atrás, foi sancionada aqui a Lei 24.091, de nossa autoria, que teve como relator o deputado Sargento Rodrigues, que já tratava da discussão sobre a violência autoinfligida dos servidores da segurança. E ali a gente propunha uma política pública, para além de programas, uma política pública do Estado que tratasse da questão da saúde, da segurança, da vida dos profissionais. E isso surgiu da constatação de que a violência autoinfligida, as mortes pela violência autoinfligida, são maiores do que os confrontos entre agentes de segurança e os criminosos, por exemplo. Então, isso é um problema grave que nós precisamos tratar. E esse número vem crescendo aqui em Minas Gerais. Ele vem aumentando. Sempre nós estamos recebendo aqui casos, situações, ou seja, de informações que vêm pelos representantes das entidades ou que vêm através da própria imprensa. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: um ano depois da promulgação dessa lei, quais foram as medidas adotadas pelo governo na questão da preservação da vida dos profissionais de segurança? Então, essa é uma questão que eu deixo aqui a partir da lei que nós aprovamos. E, retomando o debate aqui sobre o caso em específico da escrivã Rafaela, eu, assim como a deputada Beatriz, fiquei aqui extremamente espantado de que, no item 15, que foi aqui citado pela Aline, tem uma questão de resistência
ao assédio, que isso seria um critério para pontuação para fins de efetivação da pessoa, né, no exercício daquela função. Deveria ser o contrário, né, a sua disposição em fazer a denúncia do assédio quando ele ocorre, que deveria ser o critério de pontuação, não a resistência a esse tipo de procedimento. Agora, ocorre que isso, que já não deveria constar de um processo, né, do processo da inserção do servidor para o exercício dessa atividade, se tornou algo da rotina. Não é apenas um teste, passou a ser da rotina. Ou seja, não, isso está no teste, porque nós admitimos que é da nossa rotina do expediente que você vai ter que lidar com esse tipo de situação. Para mim, não é suficiente dizer, Emerson, que hoje está melhor porque já foi pior. Continua pior, continua ruim. E quando a gente naturaliza isso, a gente não vai conseguir dar solução, não vai conseguir resolver o problema. Ou você tem um momento em que você faz a ruptura disto, ou isso vai continuar acontecendo e nós vamos nos contentar, porque amanhã nós vamos dizer que estava melhor do que o que está hoje. Então, eu quero primeiro dizer que me chamou muita atenção, como que isso está sendo normalizado e preconizado dentro, né, da estrutura do serviço público. A outra questão que chama atenção é que está me parecendo, ainda na lógica da inversão do que nós estamos fazendo aqui, onde a vítima se torna réu, é que também o fato da pessoa ficar adoecida, e, entre outras coisas, pelo ambiente do trabalho dela, por isso tudo que nós estamos afirmando, é reconhecido e admitido pelo próprio Estado, também é culpa da pessoa. Olha, veio ao ponto de tirar sua vida porque era uma pessoa doente, estava doente. Ora, isso é outro absurdo, que a gente não pode aqui dizer que... Até porque, deputado Cristiano, é natural. Ninguém ingressa na instituição com doença, porque não é permitido, é feito todo um exame médico, então, ela psicológico, não é físico, então ela tem que entrar completamente sadia, só para acrescentar. Então, também não dá para concordar, porque o deputado ensinou aqui, leu o boletim de ocorrência, que alguém insinuar que a servidora já tinha problemas, que a servidora... enfim, isso é um absurdo, que também tenta colocar novamente a vítima na condição de réu por estar doente, e por estar doente pelo ambiente do trabalho do qual ela estava submetida. Então, qual que é a tratativa que nós vamos dar aqui nessa reunião com relação a essas questões? E aí vai adiante. Qual que é a melhor resposta que os superiores podem dar para os seus subordinados, os escrivãos, os investigadores, os peritos, quando eles estão sob esta condição do assédio, que nós acabamos de dizer aqui, do qual no item 15 tem que dizer, olha, você vai ser bom para caramba se você conseguir resistir ao assédio. Então, qual que é a resposta do qual, se você não conseguir resistir ao assédio, que a sua condição humana já não permite mais, e você vai buscar qualquer tipo de solução para isso, a resposta que você vai ter do superior, e eu escutei isso aqui, é o seguinte, se não estiver satisfeito, pede exoneração. Essa é a solução. Se não estiver satisfeito, pede exoneração. Se isso está tão embutido na estrutura, há de se questionar qual que é o modelo e o tipo de formação que nós estamos dando para os profissionais, que sejam os delegados, que sejam os inspetores, os investigadores. Há um problema gravíssimo de essência da forma como que nós estamos formando, do qual a reprodução desse tipo de modelo está institucionalizada e admitido como o modelo correto, então o modelo do qual nós aceitamos. Quando ocorreu o fato com a escrivã, eu recebi aqui um conjunto de mensagens, e entre elas um vídeo que teria sido atribuído a uma gravação feita pela própria escrivã. E nesse vídeo, na delegacia, me parece que o Celso Trindade Andrade, inspetor, num debate com a escrivã, teria dito o seguinte, abre aspas, quando ela contestava a situação do qual ela estava submetida, vai no MP, vai na corregedoria, desculpa o termo, vai na puta que pariu para o diabo. De tudo que eu falei, você está preocupado é que eu te chamei de piranha. É muito ser cabecinha fraca. KKKKK. Muito ser cabecinha fraca. Se é um vídeo original e um vídeo verdadeiro, doutora, isso é muito grave. É isso mesmo.
É muito grave. Então, o que eu quero dizer aqui é que não dá para mudar a ordem das coisas nem o foco. Não é possível admitir que quem está numa condição de réu, e quero pedir desculpa, Soldaí, por ter que passar por isso aqui nessa comissão, Soldaí, que o senhor não precisava estar aqui e nem passar por isso, nem ouvir essas coisas. Mas o que resta, então, disso tudo? Que haja uma apuração muito rigorosa desses fatos. Muito rigorosa. A forma como que essa audiência começou trouxe preocupações. Para mim, trouxe preocupação. Isso não pode terminar da forma com que esperamos que não ocorra. Nesse sentido, presidente Sargento Rodrigues, acho que nós precisamos ter um diálogo com a doutora Maria Fernanda Araújo Pinheiro, que é a promotora da fiscalização das atividades policiais, porque o Ministério Público precisa acompanhar isso de perto. Precisamos também que a Comissão de Segurança Pública não encerre a preocupação com este caso somente nessa audiência, que é uma audiência muito importante, mas que a gente dê prosseguimento nos desdobramentos, e aí eu quero dizer para o senhor Aldair também, aqui para advogado que o representa, que é importante que noticie essa comissão também sobre os desdobramentos. A outra questão que isso tem que trazer para nós, claro, no caso específico, a investigação, a apuração rigorosa e a responsabilização, identificado que há realmente responsáveis, a responsabilização, no termo da lei, de quem tenha cometido qualquer crime nesse sentido. E, por outro lado, o aprendizado. Porque, se isso tudo que nós estamos fazendo aqui não tivermos um processo de aprendizado a respeito da nossa formação, a respeito das diretrizes, a respeito da estrutura, das condições, honestamente, o que eu vou dizer aqui não é nada agradável, mas poderá ocorrer. Não se trata se vai acontecer de novo. A pergunta é quando, como e com quem. Obrigado, presidente. Agradecemos a intervenção do deputado Cristiano Silveira.